Samuel Venâncio, você que já está no lugar, na cidade, né? Onde vai acontecer esse jogo, já respira aí os primeiros minutos desse jogo que a gente já foi possível você observar nesses primeiros instantes, o Samuel, que o povo, principalmente o torcedor do Flamengo, quem estará envolvido nesse jogo de amanhã, respira esse jogo de fato com ares diferentes. Sabemos que é uma partida de pontos corridos, mas com ares de decisão. Eu acho que neste caso, Valor, é inevitável, né? Ainda não encontrei muito torcedor do Flamengo, mas só o trajeto aqui do aeroporto pro hotel, mas no voo muito cruzeirense, né? A gente sabe que vai ter muito cruzeirense no Maracanã, 3.300 aí aproximadamente, e é gente até que vem sem ingresso, alguns vão ali arriscar um pouco, não tanto porque as torcidas hoje voltaram a ter aí uma amizade, né? Mas teremos muitos cruzeirenses também ali dentro da torcida do Flamengo. Então, eu acho que essa atmosfera mesmo para sentir somente na chegada lá ao Maracanã amanhã, com esses 70 mil torcedores aí que devem estar nesse jogo. E é jogo grande, né? Acho que o Cruzeiro tem que vir com esse pensamento. E tava vendo muita gente comentando aí sobre, né? É mais um jogo que a gente vai lamentar. É assim como foi, perdeu para o Santos na rodada seguinte, o Vasco atropelou o Santos, né? Aí perde para o Vasco, velho. Na sequência, o Palmeiras com 30 minutos já mata o jogo. Eu tava vendo assim, o jogo de sábado, no tempo que eu consegui ver ali do duelo, perfeitamente. Os mesmos espaços, o melhor zagueiro construtor da história do futebol mundial, de todas as galáxias que surgiu, dando os mesmos espaços que deu contra o Cruzeiro. O Walker brasileiro na lateral direita, né, fazendo uma partida que meu Deus, o melhor de tudo isso aí é que não vai. Eu vou até ouvir hoje a coletiva do Diniz para ver o que vai ter o valor. Se não sei quem merece estar na seleção e isso e aquilo. A única coisa positiva que vai ter desse jogo aí, que eu acho, porque a vitória do Palmeiras é ruim, né? A vitória do Palmeiras é ruim, mas vejamos qual que será o tom da entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz. Eu fiz um exercício, fiquei tentando puxar, né, nessa última sequência do Cruzeiro, os jogos que, para mim, Thiago Valu, eu consegui ver o Cruzeiro com aquele nível, com aquele ímpeto, né, de realmente agredir o seu adversário, e ali mesmo que não seja no primeiro tempo. E acabou batendo nos dois jogos contra o Atlético Mineiro. Principalmente o primeiro, a partir do início da segunda etapa, né? Temos que lembrar que o primeiro tempo daquele jogo foi bem disputado, e o jogo contra o Internacional. Assim, foi a última. E aí tem um detalhe: contra Bahia e contra São Paulo, eu acho que o Cruzeiro foi impedido, foi mais impedido do que não fez um jogo bom. Em todas as circunstâncias aconteceram as intervenções dos adversários, tá, pessoal? Mas eu acho que contra Red Bull Bragantino e Vasco, além das intervenções dos adversários, o Cruzeiro faz um jogo ruim contra o Red Bull Bragantino e faz um jogo pior ainda contra o Vasco. E com isso, repetindo, o Cruzeiro não joga contra fantasmas. Existem adversários do outro lado, mas eu de fato vejo que nessa sequência, Bahia e São Paulo realmente impediram o nosso jogo de uma maneira muito eficaz, mas a gente conseguiu vencer e estou sentindo falta desse Cruzeiro, que para mim, desde esses jogos que falei aqui, os dois contra o Atlético Mineiro e o Inter, não conseguem ter, o Cruzeiro não consegue ter aquele volume, né, aquele impacto de quando o adversário vai olhar para a partida, às vezes está sendo derrotado. E aí, vocês concordam? Citam mais outras situações diferentes dessas? Palu, concordo. Eu acho que assim, contra o Bahia, eu vejo um certo demérito do Cruzeiro. Contra o São Paulo, eu concordo plenamente com você. Inclusive, o próprio Jardim deixou claro na coletiva o tanto que a estratégia do Hernan Crespo
deu certo naquele primeiro tempo. Ele se aproveita também, claro, de um Cruzeiro que estava desgastado na parte física. Contra o Bahia, aí eu já acho que o Cruzeiro poderia ter feito coisa melhor na primeira etapa. Mas tenho sentido falta disso, né? Eu me lembro que na semana passada, se eu não me engano, foi na terça-feira, muita gente no chat estava reclamando que a gente estava falando do Cruzeiro depois de uma boa vitória contra o Bragantino, mas fazendo algumas ponderações, né? E aí muita gente achou que a gente estava cornetando demais. Mas não era, é porque a gente sabe do que esse Cruzeiro é capaz, a gente sabe que o Cruzeiro pode fazer muito mais, pode ter mais solidez ao longo das partidas, e tem que retomar isso, precisa retomar isso. É claro que vai ter que buscar o máximo, ter essa retomada contra um adversário mais forte, o mais forte possível dentro do Campeonato Brasileiro, mas é algo que o Cruzeiro já se mostrou preparado em algum momento, né? Vide principalmente os duelos contra Flamengo e Palmeiras lá no primeiro turno, onde o Cruzeiro, durante toda a partida, teve muita solidez. Eu acho que ainda mais contra o Flamengo, né? E olha que contra o Flamengo o Cruzeiro chegou super desgastado, porque tinha jogado contra o Vila Nova pela Copa do Brasil com o time praticamente titular, e o Flamengo tinha poupado todo mundo contra o Botafogo da Paraíba. E mesmo assim o Cruzeiro conseguiu se impor. Então é o que eu espero de amanhã. Difícil falar em resultado, né? Mas pelo menos em termos de postura, de comportamento, é o que eu espero. Estou na expectativa do Cruzeiro conseguir dar essa boa retomada em termos de atuação mais consistente. Ô Samuca, e o cenário é propício, né? Cruzeiro já deixou time zonzo aí nesse Maracanã. Amanhã é um belo dia para que o Cruzeiro faça um jogo e, de fato, quando o Flamengo observar, de repente, no placar, já está perdendo ali por 1-0, e o Cruzeiro com aquela personalidade e capacidade técnica de tentar levar o seu jogo para fora do Mineirão, né, Samuca? É o que a gente espera, né, Valu? Pelo menos uma atuação daquele nível que foi contra o Fluminense. Esse Cruzeiro que a gente viu na maioria dos jogos, né? O que acompanhamos contra o Vasco ali, infelizmente, é uma exceção dentro dessas partidas, né? Contra o Ceará, contra o Santos. O normal do Cruzeiro é um Cruzeiro muito aguerrido, competindo o tempo inteiro. Estou curioso para ver o que vai fazer o Leonardo Jardim. Estamos aqui, inclusive, aguardando para ver se tem aí alguma novidade entre os relacionados. O que a gente já pode adiantar é que o Sinisterra fica no banco, está de volta. Então é uma opção interessante que ganha, né? Treinou mais uma vez normalmente aí e está ali para ser acionado pelo técnico Leonardo Jardim. Aí vai ter Kenny Arroio, Gabigol, né? Volta de suspensão, o Vidalba na zaga. Não sei se vem mais alguma outra novidade. Então, é o que eu espero. Cruzeiro brigando muito, competindo muito, porque aí tem chance de fazer um grande jogo no Maracanã. Pedro, é o dia ideal, né, para o Cruzeiro voltar àquela skin das melhores atuações, né, neste Campeonato Brasileiro. O adversário é mais um, né, que ainda não perdeu neste Campeonato Brasileiro jogando em casa. É isso, Valu. Não perdeu jogando em casa. São só 4 gols sofridos pelo Flamengo, desculpa, no Maracanã, né? Mas o Cruzeiro conseguiu jogar bem contra essa mesma equipe, e o Caio até comentou, né? Num contexto mais desfavorável, digamos assim, né? Porque o Cruzeiro não poupou durante a Copa do Brasil naquela etapa, naquela altura, né? E o Flamengo tirou todo mundo ali de jogo e poupou o time contra o Botafogo. Mas você vai precisar daquilo que eu falei lá atrás: concentração, competitividade, ser efetivo quando tiver a posse da bola. Eu vi até muita gente, né, comentando sobre o primeiro tempo do Flamengo contra o Corinthians, e o Corinthians deu muito, o Corinthians teve muito espaço, né? Inclusive tiveram vários lances do Yuri Alberto conseguindo ali sair cara a cara com o goleiro, não finalizando da melhor maneira. Acho que se o Cruzeiro tiver esses espaços, e eles podem acontecer, né? Porque o Flamengo também já o cedeu em outras oportunidades, precisa de aproveitar. Não pode acontecer o que aconteceu contra o Vasco. E aí, voltando àquilo que vocês estavam falando, só para dar a minha opinião também, concordo com a leitura do Valu. Acho que o jogo contra o Bahia foi muito mais mérito do adversário do que demérito do Cruzeiro.
e aí o Leonardo Jardim acaba achando soluções ali e melhora o time naquela reta final e vence. Mas eu acho que o último jogo assim do Cruzeiro, que o Cruzeiro conseguiu se impor desde o começo, travar mais o adversário, foi no confronto contra o Botafogo. E aí foram diferentes contextos, a gente precisava de vitórias como essas, né, vitórias de virada, que o Cruzeiro ainda não tinha conquistado, mas vai ser um adversário muito duro. Até dentro disso, Valu, eu fiz questão de procurar e foram os amigos lá da Cruzeiro Stats que postaram que, como mandante, num recorte dos 15 primeiros minutos, o Flamengo lidera o brasileiro em gols, finalizações e passes decisivos. Então, assim, é também um jogo para já entrar ligado, porque o Flamengo vai tentar adotar aquela estratégia que a gente tinha em alguns momentos dentro de casa, né, de resolver os jogos já ali na primeira parte. Então, confiança no Cruzeiro sempre, as novidades que o Samuel apontou no banco de reserva vão ser muito importantes, a gente precisa dessa qualidade ali nos suplentes, mas eu acho que a postura é o principal. A postura que o Cruzeiro teve diante do Vasco foi muito ruim, muitos jogadores tentando definir sozinho o tempo inteiro, o Cruzeiro não chegou onde chegou dessa maneira, então torço para que seja diferente, que os jogadores estejam mais concentrados e mantenham a competitividade que o Cruzeiro já apresentou em outros momentos e que nos colocou na etapa que a gente está hoje no Campeonato Brasileiro.